Marcos capítulo 10, tá? E deixe o seu comentário, deixe o seu like, tec na telinha. Eu sou a evangelista Patrícia, me segue lá. Aqui, gente, no capítulo 10, Jesus atravessa o Jordão. A questão, ele fala da questão do divórcio. Jesus abençoa as criancinhas. O jovem rico chega perto de Jesus. Jesus ainda outra vez prediz a sua morte. No capítulo 9, ele falou sobre a morte dele. E aqui no capítulo 10 também, ele vai falar da sua morte. E tem um pedido de Tiago e João aqui, tá? Vamos lá, vamos começar. Aí, gente, quando Jesus terminou de falar com seus discípulos a respeito de vós sois o sal da terra, no capítulo 10, Jesus levanta-se e foi para o território da Judéia. Além do... para lá do Jordão. Então ele teve que atravessar foi dali da Judéia, foi além... Peraí. Levantando, Jesus foi dali para o território da Judéia, para lá do Jordão. Outra vez as multidões se reuniram junto a ele. De novo, ele ensinava segundo o seu costume. Agora, aqui entra a questão do divórcio. Eles falaram assim: aproximando-se alguns fariseus, experimentaram Jesus, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher? E Jesus respondeu: quem vos ordenou? Que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus ele veio por causa e lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento, a carta de divórcio. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe e unir-se-á a uma mulher. E com sua mulher serão dois, uma só carne. De modo que já não sois dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, então eles falam assim: o que Deus ajuntou, não separe o homem. E hoje, gente, as pessoas estão separando do nada, sabe? Cansou da mulher, a mulher cansou do homem. Eu sou casado há 30 anos e eu quero ir até a morte nos separa. Em nome de Jesus. Gente, é muito complicado. Eu acho que é muito desesperador para uma pessoa que divorcia, sabe? Nossa, tem hora que deve ter a impressão que está pecando, que não está pecando. Porque Moisés, ele liberou aqui, ó, ele falou, né? Moisés ordenou. Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio por causa da dureza do coração. Mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez o homem e a mulher. Por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe e se unirá a uma mulher, se tornando uma só carne. Gente, não o repudia uma mulher por causa, tem que ser por causa de adultério, gente. Não é porque enfarou da mulher, não. Na palavra de Deus fala que nós devemos honrar o homem deve honrar a mulher da sua mocidade. Porque o homem também fica feio. Se a mulher engorda, o homem fica careca, o homem fica barrigudo, mas ele só acha que a mulher fica feia. Só a mulher que fica feia. Então toma muito cuidado aí. E Jesus falou assim: olha, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro,
comete adultério, gente, isso é muito sério. Tem uma pastorada separando aí, quando você olha, a pastorada está separando, tem um tanto de crente separando, tá virando um vucu-vucu. Pelo amor de Deus, olha o que está escrito na palavra. Jesus fala, né? Em casa, os discípulos voltaram, os discípulos, e começaram a interrogar Jesus sobre o mesmo assunto. E Jesus disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério. E contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Então, gente, no caso de dúvida, volta para sua mulher ou volta para o seu marido, ou então fica sozinho. Que, né, eu sinceramente, é muito difícil explicar isso aqui, mas está bem claro aqui. Se casar com o outro, está cometendo adultério. Quer discutir? Tá na Bíblia. Então tem que discutir com Jesus, não é comigo não, né? Deixa eu ver aqui. Agora, depois que aconteceu isso, que os discípulos interrogaram Jesus em casa, um jovem rico, aqui entra. Passou. Aqui entra o caso do jovem rico. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos. Sabes os mandamentos. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não defraudará ninguém. Gente, antigamente crente tinha uma moral violenta. Só de falar que era crente, as pessoas confiavam na palavra do crente. Hoje o crente está passando para as pessoas para trás assim, ó. Que testemunho que a igreja está dando. As pessoas não estão pagando. Não, só de falar, a pessoa tinha uma confiança na gente. Hoje o trem tá feio. Então aqui ele está falando assim, ó: não defraude ninguém, não roube ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Honrar pai e mãe é um mandamento com promessa. Os seus dias serão acrescentados aqui na terra. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tem observado. Porque ele falou o que ele podia fazer para entrar no reino dos céus, o jovem rico. E Jesus olhou bem para ele, o amou e disse: só uma coisa te falta, jovem. Vá e vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Deixa tudo e segue-me. Porém o jovem, contrariado com essa palavra, porque ele era apegado a coisas materiais, retirou-se de triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Então ele ficou pensando: como é que eu vou desfazer de tanta propriedade? Aí entra, gente, o assunto, o perigo das riquezas. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque quanto mais a pessoa tem, mais apegada à riqueza ela fica. Então ele falou assim: quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas, que as pessoas confiam tanto na riqueza que se esquecem de Deus. E aqui ele está falando: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Tanto apego às coisas materiais. Ele usou aqui uma metáfora, né, gente? Uma figura de linguagem. E eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Jesus, porém, olhando neles, fitando o olho, né, dentro do olho deles, que eu estou entendendo aqui, para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível.
Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Tornou Jesus falar: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãos, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campos por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Então falou, ninguém que deixou pai ou mãe, deixou o campo, vai ser desamparado, será desamparado. E aqui, gente, olha para vocês verem, entra de novo aqui, aconteceu em Mateus, mas aqui em Marcos está falando que aqui foi o Tiago e João que se aproximou. Lá em Mateus está falando que a mãe que se aproximou, porque o jovem não é muito detalhista, ele gosta de falar as coisas rápido. Então se aproximou Pedro e João, Tiago e João aproximaram-se de Jesus. Eles eram filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. Nós queremos te pedir uma coisa. E ele lhes perguntou: que queres que eu faça? Respondeu-lhes: permita-nos que na tua glória, lá no céu, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Ou receber o batismo com que eu sou batizado? E eles disseram: podemos. Como se diz, né? Podemos. Tornou Jesus perguntar: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que sou batizado? Quando, porém, ao assentar à minha direita ou à minha esquerda, a mim não me compete, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, Tiago e João se indignaram. Né? Não, ouvindo isso, os 10 discípulos, desculpa aí, tá? Os 10 discípulos, eles ficaram indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto dele, né? De né? E disseram: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sobre seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vai te servir. E quem quiser ser o primeiro entre vós, vos será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem, que não veio para ser servido, que era o maior, Jesus, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Se fosse pensando bem, deveria estar servindo, né? Ser servido, né? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgates de muitos. Então Pedro e Tiago não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. Vocês vão beber do mesmo cálice? Vocês vão aguentar tudo calado? Porque Jesus, ele suportou todas as dores, ele morreu, ele venceu o nosso maior inimigo, que é a morte. E ainda, gente, aí depois dessa conversa aí e tudo, eles foram lá para Jericó. Chegando em Jericó, quando ele saía de Jericó juntamente com seus discípulos, sempre gente acompanhando Jesus,
numerosos, a multidão estava ali, né? Bartimeu, muitos já ouviram falar de Bartimeu, né? Era cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E muitos os repreendiam: para de gritar, está incomodando o mestre, para de gritar, né? E muitos mandou ele calar, mas quanto mais eles mandavam ele calar, mais ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E parou Jesus e disse: chamai-o, chama ele. Chamaram então o cego e, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama, o mestre te chama. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Tenha bom ânimo, o mestre te chama, ele quer fazer um milagre em sua vida. Aleluia. E chamaram então o cego, então chamaram o cego, e aí ele, lançando, descia, tirou a capa, e levantou de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Claro que Jesus sabia, gente, mas como pais também, muitas vezes nós sabemos o que nossos filhos querem, mas a gente quer que os filhos peçam. Aí ele falou: o que queres de mim? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Jesus falou: vai, a tua fé te salvou. Você tem fé? Você está precisando de uma bênção em sua vida? Tenha fé, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Que bênção, né, irmãos? Sabia que nós podemos fazer isso tudo em nome de Jesus? Mas a igreja hoje, ela está uma igreja morna, está uma igreja que está se apegando muito a coisas materiais. Vamos nos apegar a Deus. O mundo jaz no maligno. Jesus está voltando, ele prometeu que ia voltar, né? Ele falou: na casa de meu pai tem muitas moradas, vou lhes preparar um lugar. Ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós. Então esse é o capítulo 10.